E aí, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui tratando do determinação de máximos e mínimos em conjuntos compactos. Esse exercício está atrelado ao material que está lá no Google Classroom e vamos trabalhar ele. A ideia desse exercício é determinar os extremantes da função f de x y dada pela regrinha 2x mais y num conjunto A, em que esse conjunto A ele é dado por... Aí a gente vai entender as regras que compõem esse conjunto A. Eu desenhei ele logo ali embaixo. Mas a gente vai olhar todos os pontos x e y, os quais x é positivo, maior ou igual a zero, e y é maior ou igual a zero. A gente vai considerar ainda os pontos que satisfazem essa desigualdade, ou seja, eles vão estar... São os pontos que estão abaixo da reta 4 menos x, tá? Só reescrever isso deixando o y aí destacado. E também os pontos que estão que satisfazem essa igualdade, ou seja, os pontos que estão abaixo da reta 6 menos 3x. Vamos representar cada um desses elementos aqui no plano cartesiano só para entender o que é o conjunto A antes de sair resolvendo de fato. Então aqui a gente começa a solução já. E o conjunto que a gente está trabalhando é esse conjunto destacado aqui que eu rachurei em vermelho e vamos explicar a construção dele, que é relativamente simples, né? Basta a gente seguir o que foi indicado. Vou manter a caneta azul, vermelha mesmo, mas vamos lá, ó. Então a gente está querendo determinar os pontos que compõem o conjunto A, que é um conjunto compacto, ou seja, ele é fechado e limitado. Ele é limitado porque eu posso colocar ele dentro de alguma bola, e ele é fechado porque ele contém todos os seus pontos de fronteira. Toda a bordinha dele pertence ao conjunto. Vamos lá então. O primeiro é x, eu quero o conjunto dos pontos que vão ter abscissa maior ou igual a zero. Então quer dizer que eu já vou estar olhando só do eixo aqui sobre o eixo x, somente os valores do zero para frente. Por isso que eu marquei aqui x maior ou igual a zero. Mesma coisa para o y. Então, enquanto eu estou olhando todos os pontos daqui para lá, eu vou estar olhando todos os pontos daqui para cá. Isso é a primeira coisa que me interessa. Então, basicamente, a gente estaria olhando todo esse primeiro quadrante. Então, a primeira restrição diz para a gente que eu estou olhando os pontos que estão no primeiro quadrante, incluindo sobre o eixo. Só que agora a gente adiciona algumas restrições. Eu quero os pontos... Além disso, eu quero os pontos que satisfaçam essa condição, ou seja, estejam abaixo da retinha 4 menos x. Aí eu fiz em azul a retinha 4 menos x, e a gente vai olhar, se a gente considerasse todos os pontos abaixo dela, eu teria que fazer toda essa consideração de todo mundo abaixo aqui, tá? Mas note que eu estou fazendo somente essa região vermelha, porque ainda eles têm que estar abaixo da retinha verdinha, que é outra restrição para a gente aqui, tá vendo? Eu quero também que os pontos satisfaçam essa condição, ou seja, estejam abaixo da reta 6 menos 3x. Então, eles deveriam estar abaixo de tudo isso aqui. Então, eu vou marcando, se eu quiser marcar abaixo do 3x, eu vou abaixo da retinha verde, tá vendo? Então, teria reta azul, abaixo da reta azul, abaixo da reta verde, acima do x maior ou igual a zero, aqui para o lado y, ou seja, no primeiro quadrante. E na hora que eu faço a interseção de todas essas regiões, a região que eu vou obter como resultado, né, a interseção de todas elas vai ser essa daqui, que eu estou deixando mais em vermelhinho, tá bom? E agora a gente pode fazer alguns destaques, por exemplo, o ponto onde essas retas se cruzam, né, onde elas se interceptam, é exatamente o ponto onde a retinha 6 menos 3x vai ser igual a retinha 4 menos x. Se a gente fizer essa conta, a gente vai entender que o x vai ser 1. E uma vez que você obteve x igual a 1, basta substituir em qualquer uma delas para entender quem vai ser o y. O y vai ser igual a 3 e é por isso que a gente caracterizou o ponto 1, 3, bem aqui. Esse pontinho de destaque, certo? Um outro ponto aqui, aí aqui a gente ressalta esse fato, né? Que quer dizer que a abscissa é 1, então por isso eu desço aqui e faço o valor 1 aqui, tá bom? Tá meio rabiscadão, mas é o número 1 ali, deixa eu colocar um pouquinho melhor. Não, aqui é... Vou apagar esse x maior ou igual a zero e vou botar 1 aqui, ó. Vou botar 1 aqui, ó. Melhor, a gente já sabe que x é maior ou igual a zero ali. Então aqui vai ter isso. Posso apagar esse y maior ou igual a zero também, que não tem essa necessidade, certo? Então a gente sabe que aqui nesse pedaço y é maior ou igual a zero. Aqui sobre a retinha x é maior ou igual a zero.
Então, só estou reforçando aqui a região que a gente está analisando, ó, que é exatamente isso daqui. Achei bem vermelho agora. Certo? Então, a gente quer calcular máximo, os pontos de máximo e ponto de mínimo da nossa função nesse conjunto compacto. Lá nas notas de aula, a gente enunciou o Teorema de Weierstrass. O Teorema de Weierstrass diz para a gente que, sobre um conjunto compacto, uma função contínua vai assumir o seu máximo e mínimo lá dentro. Vai ter ponto lá que vão estar atrelados ao seu máximo e seu mínimo. Ou seja, o maior valor da f no conjunto A e o menor valor da f no conjunto A vai ser assumido em pontos que pertencem ao conjunto A. Então, a nossa busca é determinar esses pontos. Para a gente fazer isso, a gente vai seguir as mesmas regrinhas a mesma metodologia que a gente discutiu na aula anterior sobre cálculo de máximo e mínimo, utilizando aquele teste da segunda derivada, né? Lembra? Utilizando a função hessiana. Então, para fazer, eu coloquei dois soluções aqui, né? Então, vou tirar esse primeiro. O primeiro é só a ideia da geometria já, né? Então, vamos colocar desenhando. Desenhando não é bom, né? Seria melhor representando graficamente, mas enfim. Então, esse é o A. A gente está querendo estudar a função f. Queremos estudar a função f no conjunto A, onde ela assume máximo e mínimo. Então, a gente seguindo a metodologia, a gente faz o seguinte, né? Primeira coisa, vamos determinar os pontos críticos, que entre os pontos críticos vão estar os nossos máximos e mínimos. Os pontos críticos são candidatos a máximo e mínimo. Então, uma vez que eu determinar os pontos críticos, de todos os pontos críticos da função, se é que ela tiver, a gente vai ficar interessado, a gente vai analisar somente os que vão estar aqui dentro da região A, tá bom? Uma vez feito isso, a nossa segunda análise vai ser analisar o valor da f sobre a fronteira do conjunto A, porque ele é compacto, uma vez que ele é compacto, o A tem para si a sua fronteira. Então, a gente faz a primeira análise de ponto crítico, depois a gente faz a análise de fronteira e depois compara tudo isso para tentar achar o maior e o menor valor. Essa seria a regrinha geral da história. Então, vamos calcular os pontos críticos da f, né? Calcular ponto crítico são os pontos que anulam o gradiente, como vimos lá na nossa discussão anterior. Bom, ao calcular o gradiente da função, como a função é 2x, como a nossa f de xy é 2x mais y, a derivada com relação a x é 2, a derivada com relação a y é 1. Isso nunca vai ser o vetor nulo, ou seja, eu não tenho ponto crítico. É uma função que não tem ponto crítico, certo? Uma vez que a gente está nessa condição, a gente acaba de eliminar a necessidade de analisar ponto crítico simplesmente porque você não tem ponto crítico. Como eu não tenho ponto crítico em nenhum lugar, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou analisar a função na fronteira, ou seja, eu vou reduzir a minha investigação a análise dos valores de f na fronteira do conjunto A. Então, o que a gente faz agora é passo 2 é analisar a fronteira. E a fronteira a gente vai quebrar nesses 4 pedacinhos aqui, tá bom? Note que eu poderia fazer simplesmente utilizar o método de análise por curva de nível, tá? Só que eu estou tentando ilustrar esse método que a gente simplesmente aplica f na fronteira, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando x for igual a zero, eu faço isso na função, tá? Fazer x igual a zero, o que isso quer dizer, né? Ó, vamos só fazer um desenho bem tosco aqui do que aconteceu ali, ó. O desenho é mais ou menos isso aqui, né? A região A que a gente está analisando. Então, a gente está fazendo assim, ó, x é igual a zero. Onde x é igual a zero? Sobre o eixo y. Aqui é o x e aqui é o y. Então, o que a gente está fazendo, a gente está calculando a f, aqui é o conjunto A. Então, eu estou calculando a f nesse valor, nessa fronteira aqui, ó, entre esses dois pontos. O que acontece com a f entre esses dois pontos, né? Desculpa, nesse segmento aqui. Então, o x é igual a zero aqui sobre o eixo y. Eu faço essa conta. Então, lá no desenho, aqui era 4 e aqui é 0. Então, eu vou investigar quando o x for igual a 0, quando o y varia de 0 a 4. Se você for ali, olhar de novo, só para ver que eu não estou mentindo. Tá vendo? Você está entre 0 e 4. Entre o 0 e o 4. Então, você vai investigar o y variando aqui entre 0 e 4, quando o x for igual a 0. Então, você simplesmente fazendo 2x mais y, essa é f. Se eu fizer x igual a 0, vai sobrar só o y. Por isso que essa é a função 0y que a gente está analisando agora, a função no ponto 0y, quando o y varia entre 0 e 4. Mas essa função, obviamente, é crescente. Então, o menor valor vai ser assumido no 0 e o maior valor vai ser assumido... O menor valor vai ser assumido quando o y for igual a 0 e o maior valor quando o y for igual a 4. E essa justamente
são as imagens que a f vai assumir nesse segmento, tá bom? 0 e 4. Então, no ponto 0, quando você fizer y igual a 0, quer dizer que você vai ter o ponto 0 e 0. No ponto 0 e 0, a função vai dar o valor 0. Quando você fizer o y igual a 4, quer dizer que no ponto 0 e 4 você vai ter o valor 4. Pronto, temos esses dois valores aí de máximo e mínimo no segmento. Aí o que a gente faz agora? A gente migra para outra parte de fronteira. Vamos analisar essa daqui agora, ó, que é a y, onde o y é igual a 0. Bom, onde o y é igual a 0, quer dizer que o x vai variar aqui de 0 a onde que ele batia aqui mesmo. Vamos olhar lá, ó. Vamos olhar lá, a gente confere no nosso desenho, ó. Ele variava em 2, tá meio não muito escalonado o nosso desenho aqui, mas tudo bem. Ele vai variar de 0 a 2. Então, quando o y for igual a 0, né, você vai fazer na função 2x mais y, você vai fazer o y igual a 0, por isso que só ficou 2x. E o x vai variar entre 0 e 2, por quê? Porque está lá no seu desenho, você determinou isso lá na região. Tá? Então, x vai estar variando em 0 e 2. Quando você fizer essa colocação, com x variando em 0 e 2, novamente a gente tem uma função crescente, o maior valor da função vai ser assumido no primeiro valor aqui, no x igual a 0, o menor no caso, e o maior valor vai ser assumido no x igual a 2. E fazendo essas substituições, né, quando x for igual a 0, comecei quando x for igual a 0, a gente vai ter, no ponto 0, 0, a função vai dar 0, a f de 0, 0 e 0. A gente vai ver que é o menor valor no segmento, tá? Valor mínimo no segmento, não de maneira geral. E o maior valor no segmento vai ser 4, dado no ponto 2. Só você botar aqui. Tá errado aqui, é 2 e 0. 2 e 0, tá bom? 2 e 0, isso. Beleza, então você guarda esses valores. Aí você vai guardando porque depois a gente simplesmente vai comparar. Simplesmente vai comparar, aqui é 4 e aqui é 4. Aqui é 0, é 0. O maior valor é 4, o menor valor é 0, mas tem mais valores para a gente considerar ainda. Agora a gente vai fazer a análise na retinha 6 menos 3x, tá bom? O que quer dizer isso na retinha 6 menos 3x? Vamos olhar lá. No conjunto A, a retinha 6 menos 3x, ela é responsável por essa parte aqui, ó, daqui que eu estou marcando até aqui, ó. Esse é o único pedacinho que me interessa. Note que aqui, relativo a esse pedaço de segmento 6 menos 3x, eu vou estar analisando somente esse intervalinho aqui, ó, daqui para cá, ou seja, de 1 até 2 para o x. Então, eu vou analisar 6 menos 3x de 1, quando o x varia de 1 a 2. Então, até marquei aqui, de 1 valendo até 2. Então, a gente bota, quando na f de xy, a gente vai reescrever x e no lugar do y, 6 menos 3x. Então, simplesmente coloca isso na função, que é 2x mais y, substitui no lugar do y, faz a conta, então o resultado é menos 6 menos x mais 6, quando x varia de 1 a 2. Novamente, você tem uma função aqui que agora que ela é uma retinha decrescente, né? Mas vamos lá, calcula nos extremos. Quando x for 1, você vai ter 5. Quando x for 2, você vai ter 4. Então, você já analisa aqui que no ponto 1 e 3, que inclusive é aquele biquinho que a gente fez naquela análise, aquele destaque, digamos assim, né? O ponto em 3 é justamente um vértice aqui desse polígono. A função assume um valor 5 e comparativamente com o que a gente já viu lá atrás, né, a gente viu que ela só assumiu o valor 4 aqui, assumiu o valor 4 aqui, que aparentemente parecia ser o maior valor assumido pela função. A gente agora achou um valor 5 e agora esse é o maior valor que a função está assumindo, tá vendo? Ela assumiu 4 aqui de novo, ela tem valor, ela assume o valor 5 no ponto 1 e 3. Então, nesse momento, esse é o ponto de máximo que a gente está achando entre todos os pontos, tá vendo? É o ponto onde a função está assumindo o maior valor em A. Aqui, que nem a gente verificou, vai ter o valor 4 no ponto 2 e 0, pelo mesmo motivo, né? A gente vai fazer quando x for igual a 1, eu vou botar 1 aqui, vou fazer a conta, vai dar o ponto... Que conta doida é essa, mano? Não, tá certo. Quando x for igual a 1, só tem que mudar aqui, ó. Quando x for igual a 1, vai dar 1. E quando x for igual a 1, vai dar... Não, aqui tá errado, desculpa. Eu tô fazendo errado. Quando x for 2, tava certo ali. É 2 e 0. Quando x for igual a 1, a gente vai obter o ponto 1 e 3, né? Ó. 1. Quando for igual a 1, vai dar 3... vai dar aqui 3, 6 menos 3 é 3. Então, beleza. Aqui bateu certinho. Agora, assim, substitui o ponto
analisa o ponto quando x for igual a 2. Então, quando for igual a 2, aqui vai dar 2. Quando aqui for igual a 2, vai dar 3 vezes 2, 6. Menos 6 com 6 dá 0, por isso que é o ponto 2, 0. E nesse ponto, é só fazer a conta aqui, né? Vai dar 2. Menos 2 mais 6 vai dar 4. Beleza. Tá bom. O valor de mínimo nessa fronteira, tá? Tipo, nesse pedacinho de segmento, ainda sem comparação, mas a gente já estava verificando, já fez essa análise posterior, né, de comparativa, que a gente já está vendo que esse é o maior valor assumido pela função e no ponto 1 e 3 está acontecendo. Agora vamos analisar o último pedacinho de fronteira com relação ao nosso desenho. Vamos só constatar lá. A gente fez a análise dessa retinha aqui. Agora vamos fazer dessa. Essa retinha ela vai dar só esse pedacinho aqui de fronteira, ó. Bem aqui, tá vendo? Rabisquei bastante para vocês entenderem, né? Bem essa daí. Então, nesse pedacinho quer dizer que o x vai variar entre 0 e 1, tá vendo? Esse pedacinho de fronteira é o que está relativo a esse daqui, tá bom? Desculpa, esse pedaço de fronteira está relativo ao intervalo com x variando 0, 1. Então, vamos lá fazer a mesma análise que a gente fez agora em todos aqui, né? Então, quando a gente fizer y igual a 4 menos x, faz a substituição na função. A função x e y é igual a 2x mais y, que a gente estava analisando. No lugar do y, eu fiz 4 menos x. Faz a substituição no valor da função. Organizando isso, a gente vai obter x mais 4, com x variando entre 0 e 1, que foi aquela análise que a gente fez pelo desenho lá, pela representação gráfica. Quando x for 0, a gente vai obter f de x y igual a 4. Quando x for 1, a gente vai obter também nesse ponto o valor 5 lá, novamente. Então, o valor 5 é obtido num outro ponto, inclusive num outro vértice, né? É importante ressaltar que quando a gente está analisando o polígono, pontos de máximo e máximos e mínimos devem ser investigados nos vértices, tá bom? E aqui a gente está vendo na prática, tá? Então, vamos no desenho original, que tá melhor, né? Onde está o 0,3? Ah, não, o 0,3 não faz parte do polígono. Isso aqui tá errado. 0,3. 0,3 estaria aqui para frente, né? Ó. Estaria por aqui. 0,3. Estranho isso daqui. Peraí, deixa eu ver se eu não fiz conta errada. Quando x for igual a 1, o x... Tem conta estranha aqui. Quando x for 1 vai dar 5. Não, tá certo, mas o ponto 0 e... Óbvio que eu tô errado, né? Eu fiz errado. 0,3 tá aqui, ó. 0,3 tá no eixo y. 0,3. Então tá aqui, ó. Nem é vértice, desculpa, eu falei besteira. Eu achei que ele ia ser vértice, não é. O 0,3 tá bem aqui, ó. 0,3. Então aqui é um ponto de máximo também. Nossa, que engraçado, e não enxergou isso naquela outra análise. Mas enfim, deixa eu só confirmar, porque eu tô achando estranho esse ponto. 4 menos x, ok. Aquele pedacinho com x variando de 0 a 1. Na substituição vai dar isso, vai dar mais x mais 4. Com x variando 0, quando x for 0 dá 4, quando x for 1 vai dar 5. Tá certo? 0,3, beleza, é isso mesmo. Tá indicando isso aí. Então, ponto 0,3, x0, y igual a 3. Quando x for 0... tá. Não, eu já vi o que eu errei, é 0,4. Quando x for 0, você vai botar o 0 aqui e vai botar o 0 aqui. Aí você deu o primeiro. Não, tá certo, é verdade. Tá certo. Enfim, tá certo, agora eu constatei que tá certo. Quando x for 1, você vai colocar o 1 aqui. É 1 e 3 de novo, desculpa. É isso que eu errei. A análise só vacilei nisso. Quando x for 1, você vai colocar o 1 aqui. Então vai ficar 1 e 3. Tá? Ou seja, tá vendo o ponto 1 e 3 de novo que a gente já investigou. É justamente ali onde eu fui bem burro agora, foi mal. Era só ter verificado esse fato aqui, né? Quando x... Então a gente está analisando esse pedacinho de segmento, tá vendo? Quando x está variando entre 0 e 1. Quando eu estiver fazendo x igual a 1, onde vai estar a imagem dele? Bem no ponto 1 e 3, que é o ponto de interseção ali, o ponto de destaque. Enfim, foi mal. Nos entendemos, pelo menos.
Aí então a gente tem novamente, né, já tínhamos verificado, no ponto em 3 o valor 5 e no ponto 0,4, né, que também é um ponto de vértice, vamos lá, né? No ponto 0,4, volta aqui no desenho do custo. No ponto 0,4, a gente já tinha feito uma análise anterior também, a gente tem o valor 4. Agora o que a gente faz? A gente simplesmente compara todos os valores, ó. O maior valor a gente já entendeu que é 5. O maior valor é 5 e ele é assumido aonde? Eu vou apagar aqui que está errado. O maior valor é 5 e ele é assumido no ponto de máximo 1 e 3, né? Ou seja, a gente entendeu que no ponto 1 e 3 o valor é 5. Então, o valor máximo da função em A é 5, ele é assumido no ponto de máximo da f em A, tá? De f em A, e ele é assumido aí no 1 e 3, né? O ponto de máximo é 1 e 3, ou seja, f de 1 e 3 é igual a 5. O valor mínimo da f é até óbvio, né? É zero, porque a gente está analisando x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero, e a função em questão é f de xy é igual a 2x mais y, isso vai ser maior ou igual a zero, e esse é o menor valor que a função assume, e é no ponto 0, 0, tá bom? Você pode até comparar ali, a gente vê que o ponto 0, 0 é o valor mínimo, ele apareceu bem aqui, tá bom? Bem aqui também, né? Tinha aparecido aqui antes também. Apareceu nas duas ponteiras do x maior ou igual a 0 e y sobre o eixo das abscissas e sobre o eixo das ordinadas. Então, portanto, a gente conseguiu fazer essa análise, né? Fazendo análise sobre cada pedacinho da fronteira para determinar máximo e mínimo, né? A alternativa aqui, né? Ou seja, aí acabou. A nossa análise terminou. Então, a gente conseguiu determinar quem é o ponto de máximo e o valor máximo, quem é o ponto de mínimo e o valor mínimo, fazendo essa análise sobre a fronteira. Tá? O que eu queria só deixar aqui como um adicional, a gente já até fez antes, né? Mas você poderia ter feito uma análise utilizando curva de nível, né? Se você pegar as curvas de nível da função, fazer bem aqui no cantinho, tá? As curvas de nível da função vão ser da forma 2x mais y igual a c, tá bom? Por exemplo, se a gente faz curva de nível igual a zero, vai ser y igual a menos 2x. Se você faz a curva de nível igual a menos 1, por exemplo, vai ser y igual a menos 2x menos 1. Se você faz, vamos pegar uma específica, ó. Se você faz c igual a 5, que a gente já sabe que é o valor máximo da função, a gente vai ter y é igual a menos 2x mais 5. Em particular, na hora que você fizer o desenho das curvas de nível, deixa eu pegar um negócio de fazer reta aqui para ficar mais bonitinho. Por exemplo, ó, quanto que vai dar, como é que ficam essas curvas de nível desenhadas? São retas, tá vendo? As curvas de nível aqui, essas curvas de nível são retas. Isso aqui são retas, tá? Vão ser retinhas da forma y igual a menos 2x mais c. E como é que elas ficam representadas? Basta você desenhar essas retinhas aqui, para ter uma amostra de qual é o comportamento delas. Então, vamos fazer aqui, ó, vou pegar a reta. Por exemplo, a primeira reta seria a reta menos 2x. Ela vai ficar uma reta meio que assim, ó, não vai ficar perfeito, tá? Fica mais ou menos isso aqui, ó. Cor mostarda aí. Por exemplo, se eu quiser fazer a menos 2x menos 1, ela vai ficar aqui meio que para baixo e paralela a essa primeira aí, ó. E se a gente prosseguir, por exemplo, vai ter mais uma aqui, mas a que interessa mesmo pra gente é que passa aqui pelo ponto 1 e 3. Meio que essa daqui, ó. Não tá muito paralela, mas deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui, ó. Não. Última. Que passa pelo ponto 1 e 3, tá vendo? E a equação dessa daqui, né? A curva de nível que descreve essa é justamente isso daqui, ó. É o y igual a menos 2x mais 5. Se você faz x igual a 1 e y igual a 3, né? Você vai ver que são pontos o que ela passa no ponto 1 e 3 fica óbvio, né? Basta você fazer x igual a 1 e y igual a 3, tá bom? Esse seria o jeito de analisar por curva de nível, né? Você vê que a curva de nível vai aumentando nesse sentido e o maior valor vai ser aqui. O maior valor da função, que é 5, obtido no ponto 1 e 3.
Só fiz essa complementação final para analisar que também a gente poderia ter feito por curva de nível, que é facinho, tá bom? Beleza, galera. Até o próximo vídeo.